Vocês conseguem ver aí a tela? Sim, professor. Sim. Tá, então vamos aqui para essa parte aqui que é sobre indicadores de saúde. Caramba. Tá, então vamos lá. Lendo aqui, a gente vai ver o seguinte. Tu tens aqui, por exemplo, olha, a população da região administrativa do município X, né? Então, deixa eu ir marcando aqui. Então, tem o município X estimada para 2012 foi de 1.635.000 habitantes, certo? Aí ele fala, sendo que 428.000 o número de mulheres entre 15 e 45 anos, né? E nesse mesmo ano houve 42.805 nascidos vivos e 630 nascido morto, certo? Ocorreram ainda 14.000 óbitos, aqui ele dá esse número, 14.000 óbitos, sendo o número de óbitos por causa citado abaixo. Então, esses 14.000 dividiu assim, ó. 41 foi óbito por doença ligada à gestação, parto e puerpério, tá? 4.068 óbitos ocorreram por doenças cardiovasculares. 1.160 ocorreram por doença infecciosa, das quais 488 por enterite e outras doenças diarreicas, né? E aqui, ó, 6.976 ocorreram óbitos de indivíduo com idade maior ou igual a 50 anos, e 1.968 foram óbitos de menores de 1 ano. Aí o que ele faz aqui? Ele pede para a gente o coeficiente de mortalidade, o coeficiente geral de mortalidade, ou então o coeficiente de mortalidade geral. Aí a gente tem que entender o que é geral aqui, ó. Essa palavra geral, o que ela significa para a gente, né? O que ela significa geral? É que eu tenho os óbitos por qualquer causa. Então, aqui eu tenho o total número de óbitos por qualquer causa dividido pela população de onde saíram os casos, né? Então, quando eu olho aqui, eu sei que eu tenho uma população de 1 milhão, né? Então, fica 1.635.000, tá? E aí eu tenho que saber quantos óbitos ocorreram aqui, por todas as causas. Se a gente olhar, ele fala aqui, ó, homens, mulheres de 45, 48 nascidos vivos, 600 nascidos mortos, e ocorreram ainda 114.213 óbitos. E aí ele divide aqui esses óbitos por essas causas. Então, o que eu quero é o total de óbitos. Geral é qualquer causa, né? É a mortalidade geral. Então, eu tenho que pegar aqui o 14.213 e dividir e achar que é a proporção, tá? Aí eu vou fazer aqui na calculadora, né? 14.213 dividido por 1.635.000, aí 000. Aí, vamos lá, deu... Eu vou colocar aqui exatamente o valor que deu. Que deu 0,0086. 0,0086. O que eu vou fazer? Eu vou trazer essa vírgula para cá, tá? E aí,
eu vou multiplicar aqui por 1000, né? E aí eu vou ficar com um valor assim, ó. Essa vírgula vai dar 1, 2, 3 casas, vai ficar assim, 8,6 óbitos por 1000 habitantes. Certo? Por que por 1000, professor? Porque eu quero trazer, olha, esse número aqui de baixo é a população, né? A população ela é grande, vamos dizer, Belém aqui tem 2 milhões de habitantes, né? O número de mortos é um número pequeno, relativamente pequeno, né? Então, sempre tu vai encontrar um resultado assim, 0,0038, 0,00086, ou então 0,007, entendeu? E aí tu vai ter que pensar, isso aqui é centésimo, isso aqui é milésimos de uma pessoa, de um habitante. Então é difícil tu raciocinar. Quanto é 8 milésimos de um ser humano? Entendeu? Então a gente faz o quê? A gente faz a notação científica. A gente traz essa vírgula para cá, para deixar um número maior que zero, tá? E aí a gente vai ler assim. Deixa eu apagar aqui, tá? Aí a gente vai ler assim, ó. Eu tenho 8,6 óbitos, 8, 9 óbitos a cada 1000 habitantes. Fica melhor a leitura, vamos dizer assim, né? Então, eu posso também lá procurar o indicador e saber se é por 1000, né? Saber se é por 100.000, né? Às vezes a população ela é muito grande e aí essa vírgula aqui ela precisa tu multiplicar não por 1000, mas por 100.000 ou por 10.000, né? Para te deixar um valor maior que zero. Aí fica melhor de ler, ó. A cada 1000 habitantes morreram 8. Né? Aí eu vou olhar, lembra que vocês viram lá em São Paulo, ou lá no Rio, lá no Sul, tinha lá 11 óbitos infantil por cada 1000 nascido vivo. Aí tu viu aqui no Pará, em Belém, dava 17, 18 a cada 1000, né? Então tu permite esse tipo de cálculo, de comparação, por exemplo, né? Se ele apresenta assim, número decimal 0086, fica ruim de ler, né? Então, por isso que multiplica por 1000. Tá ok? Para ficar uma leitura, né? Uma visualização melhor. Porque se eu disser aqui para ti, olha, o resultado deu 0,0086. Isso aqui é parte de um ser humano, que é 0,086 por um habitante. É como se eu tivesse que entender que é um pedaço de um habitante, entendeu? Então é muito melhor tu fazer a notação científica, né, trazer as vírgulas para cá e tentar ler assim, olha, 8,6 óbitos por cada 1000 habitantes. Tá ok? Aí eu vou ter que apagar aqui, tá, pessoal? Depois vocês olhem com cuidado na aula, tá? Que vai estar gravada. Aí só voltar o vídeo, adiantar e também façam aí para treinar, né? É interessante. Vocês já fizeram isso no computador, mas já veio tudo pronto, né? Aqui a gente está fazendo na mão, que é para a gente entender. Tá, aí eu tenho aqui a natalidade, tá? A natalidade eu não vou calcular, mas ela é nascido vivo pela população, tá? Eu vou pular para os que eu acho mais importante aqui, que eu também vou cobrar na prova, né? Eu vou adiantar logo, são o coeficiente de mortalidade geral, mortalidade materna e mortalidade infantil, são bem importantes esses coeficientes, tá? E eles definem muito o que é as políticas de saúde pública, o desenvolvimento dos países, né? São indicadores muito importantes. Então, o que é mortalidade materna? O que eu queria que vocês entendessem mais era essa linguagem, esse vocabulário, né?
Então, olha só. Mortalidade materna é óbito. Quem está falando de mortalidade é óbito materno. Só que o que é essa palavra materno? O que é um óbito materno? O óbito materno é aquele óbito que ocorre, que está bem aqui, ó. É aquele óbito que ocorre em virtude de exames diagnóstico e tratamento relacionados à gestação, parto e puerpério. Tá? Então, olha só, a mulher engravidou e aí o HIV, ela teve o HIV e o HIV ela teve uma síndrome lá de imunodeficiência e morreu, né? Ela, quer dizer, não seria assim a situação, seria assim, ela durante o parto, ela pegou uma infecção. Então ela foi fazer o parto, ela pegou uma infecção, aí ela ficou ali brigando com a infecção e morreu. Isso para mim é um óbito materno, tá? Porque são questões ligadas, doenças ou agravos ligadas ao período da gestação, parto e puerpério, que é 45 dias depois do parto, né? Então, se não for ligado, não é óbito materno. Então, tu tem uma mulher grávida, ou uma mulher teve um filho aí há 2 semanas, e aí ela caiu da moto, sofreu um acidente de carro, se suicidou. Isso não é óbito materno, tá? Isso é causas externas. O óbito materno precisa estar definido que a causa da morte ela estava estritamente ligada a problemas da gestação, parto e puerpério. E o cuidado que a gente tem que ter aqui é que como é que eu estimo o total de mães no local? Nesse caso, a gente usa aqui o total de nascido vivo, tá? Então, se tu for estudar lá o indicador, ele vai te dar essa informação, que aqui no denominador tu tem o total de nascidos vivos. Tá? Então, é uma estimativa da quantidade de mães. Então, o que é que eu preciso fazer é olhar aqui, nesse vários números que tem aqui, quantos óbitos maternos ocorreram? 41, né? E qual é o total de nascidos vivos? Está aqui, ó, 42.800 nascidos vivos. Então, aqui embaixo eu tenho 42.805, tá? Aí, mais uma vez, vai dar aqui um 0,0 não sei o quê. Eu vou fazer o cálculo aqui, ó. 41 dividido por 42.805. Dá o ok. Aí, vamos lá. Aqui a gente precisa entender algumas coisas que vai aparecer na calculadora. Na calculadora, vou primeiro escrever aqui de uma forma, peraí, 0,00, só um minuto, 95. Tá, então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tá, então aqui, peraí, tá ok. Então, olha o que aparece na calculadora para mim. Na calculadora aparece assim, pessoal. Eu vou escrever bem aqui, ó, 9,5. Aí tem um bocado de número aqui do lado, tá? Aí aparece um E. Um Ezinho, aí aparece -4. Tá? O que que significa isso aqui? Significa isso aqui é o seguinte, que eu tenho 9,5 vezes 10 a -4. Esse 9,5, o que é esse -4 aqui na potência de 10? Quer dizer que essa vírgula ela anda para o lado esquerdo 4 vezes. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,00095. Ok? É 0,095.
tá? Ele já trouxe a vírgula para cá, para o número maior que 0. Tá? Na calculadora, a anotação da calculadora é isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que isso aqui. Tá? É porque a gente está trabalhando com populações muito grandes, um denominador muito grande, e o numerador é pequeno. Lembra que eu falei para vocês? A maioria dos locais, por pior que ele seja, tem mais gente saudável que doente. Tá? Pode fazer isso aí, tu pode fazer esse experimento aí, em qualquer lugar tu vai ver que tem mais gente saudável que doente. E aí, a gente precisa ver isso aqui, como que a gente anota, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter essa casa de 10 aqui, ó, que é 1.000. Então, eu vou multiplicar aqui por 1.000, tá? E aí eu vou ficar com esse valor aqui, ó, 0,95 óbitos, tá? Por 1.000 habitantes. Ok? Deixa eu apagar essa parte de baixo, tá? Por 1.000 habitantes. Tá ok? Então é só esse cuidado que vocês têm que ter com relação ao número. Aqui é quase 1, né? Arredondando daria 1. Então seria o que aí? Seria... Tem um caso, um óbito materno a cada 100.000 nascidos vivos. Ah, aqui não é... Tô erro aqui. Não é habitante, tá? Aqui é nascido vivo. Tá? Então eu tenho mais ou menos um óbito materno a cada 1.000 nascidos vivos que a gente tem nessa região, nesse município. Tá legal? Então, o que eu fiz? Eu olhei para o indicador e tentei entender como é que ele é. Né? E aí eu posso consultar a nota técnica dele, eu posso consultar como é que ele é calculado. Não posso, eu posso tentar achar lá o cálculo para ver. Vocês viram lá na nota técnica que tem lá como calcula, tá? Agora deixa eu apagar aqui, que é para a gente fazer da mortalidade infantil. Aí olha o raciocínio da mortalidade infantil. Eu preciso saber o que significa, né? Então tem o óbito. Aí o que é infantil? Infantil, para a gente, é menor que 1 ano. Tá? E aí, eu tenho que pegar os óbitos infantis e dividir pelos nascidos vivos. Também, que é para estimar o total de crianças, eu sigo essa como se fosse para definir a população, eu levo em consideração o total de nascido vivo. Tá? E aí eu procuro aqui quantos óbitos infantil, que é em menores de 1 ano. Infantil, para mim, é menor que 1 ano. Tá? Infantil. Então, o indicador é esse. Então, eu vou pegar quantos óbitos? 1.968. E eu vou dividir pelo total de nascidos vivos, que é 42.805. E aí, bora ver como é que fica aqui o cálculo. Fica 1.968 dividido por 42.805. E aí deu esse valor aqui, olha. 0,0459. 0,459. Certo? Aí, mais uma vez, vou manter a casa de 10 aqui por 1.000. E aí eu vou andar 1, 2, 3. Então, vai ficar 45,9 óbitos
por 1.000 nascidos vivos. Certo? 45 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Então, isso aqui seria a mortalidade infantil. Tá? Então, o que eu queria que vocês depois fizessem? A pesquisa sobre o coeficiente de natalidade. Natalidade é nascimento, né? E aí, como é que calcula a natalidade? Outra coisa, o que é o coeficiente de mortalidade específico por doenças infecciosas? Claro que vai ser o quê? Se tu for pesquisar, são os óbitos por doença contagiosa e a população. Certo? Qual é a mortalidade? Professor? Oi, fale. Nem sempre vai dessa casa por 10, né? Nem sempre o quê? Nem sempre vai dar essa casa por 10, né? Como por 10? Que é por 1.000. Não, nem sempre é por 1.000. Só se for fechado. Vamos dizer assim, olha, nesse indicador foi pactuado que é sempre por 1.000 habitantes. Né? Mas, sei lá, às vezes é melhor tu apresentar por 10.000. Se tu tem uma população muito grande, por exemplo, esse município aqui, ele tem 1,5 milhão de habitantes. Ele não é grande, né? Aí tu pega lá o estado de São Paulo, tem 43 milhões. 43 milhões de habitantes no estado de São Paulo. O Brasil tem 212 milhões. O estado de São Paulo tem 43 milhões. Eu acho que é praticamente, se for ver, é praticamente um quarto, né? Um quarto não, é metade de um quarto, né? Metade de um quarto. Então é muita gente. E aí, quando tu calcula os indicadores, dá muito 0,000, entendeu? E aí, o que acontece? Não, é basicamente um quarto, né? Que é 50, arredondando para 50, fica um quarto da população está em São Paulo. E aí, o que acontece? Tu tens aqui... E aí tu pode ver, eu já vi indicador que é por 100 mil habitantes. 100, aí 1.000. 100 mil habitantes. Tá? E aí depende, se ele for mais global, universal, né? Ele acaba tendo uma casa de 10 maior, um valor, né? 100 mil, por exemplo, são 5 zeros. É a mesma coisa que 10 elevado a 5, tá? Quando eu multiplico, tá? Que aí eu pego a vírgula e ando 5 casas para a direita. Ok? E aí, por aí vai. Né? Mas geralmente o indicador ele tem ali a sua casa de 10, vamos dizer assim, né? Aí, por exemplo, o coeficiente de mortalidade específico por doença cardiovascular. Aí, naturalmente, tu tem que pegar lá, ó, doença cardiovascular, quantos óbitos pela população. Tá ok? Então, esses outros aqui, vocês podem tentar fazer, que é bem simples, olha. Aqui, óbito por doença contagiosa, infecciosa. Aqui, óbito por doença cardiovascular. E aqui, a população. Tem uma diferença que é uma pegadinha, que está aqui, ó. Tá? O que é essa pegadinha? É justamente para enganar vocês, né? Vamos dizer assim, né? Uma prova seria isso, que é o quê? Tu dizer assim, a mortalidade materna é o número de óbitos materno pelo total de mães. Aí tá errado. O óbito infantil é o óbito infantil dividido pelo total de crianças com menos de 1 ano. Tá errado. Que é o total de nascidos vivos, tá? Então tem uma diferençazinha desses daqui, tá? Os outros aqui, ó, o coeficiente de natalidade, mortalidade geral, específico por qualquer doença é a população. Mas o materno e infantil é o total de nascidos vivos que entra no denominador. Tá? Então seria mais isso a pegadinha. Tá? Tá, bora passar aqui para o de baixo. O próximo.
que também tem também aqui, ó, ele é um exercício sobre também de indicadores de saúde, só que ele dá aqui, ó, dados de mortalidade, nascido vivo, populacional residente, 2012, aí a população, habitante sexo masculino, feminino, a fonte é o censo. Aí ele fala dos óbitos, olha, número de óbitos, 53 mil, óbitos do sexo masculino, feminino. E aqui ele te dá um número que é esse aqui, olha. Que número é esse aqui, olha? Óbitos, número de óbitos por causa mal definida. O que é causa mal definida? É esse código aqui do capítulo 18, ó, do CID. Tá? Que ele é chamado assim, o texto dele é assim, sintomas e sinais e achados anormais de exames clínicos e laboratoriais não classificados em outra parte. Aí chama tudo isso aqui de causa mal definida, tá? Que aí é o capítulo 18, né, do CID, tá? E aí do CID 10, né, que é a 10ª revisão, e aí ocorreram 3.203. E aí ele vai perguntar aqui embaixo justamente esses indicadores, olha, mortalidade masculina, mortalidade proporcional por causa mal definida. O que acontece aqui? Essa mortalidade proporcional, eu tenho que saber assim, é proporcional em relação aos óbitos. Entendeu? Então, eu tenho aqui a mortalidade por causa mal definida, tá? Causa mal definida. E aí eu tenho que saber do total das pessoas que morreram, quantas foi mal definida. Tá? Eu vou ter essa mortalidade proporcional por causa mal definida. Tá? Aqui ele está pedindo, tem uma tabela aqui também com a distribuição dos óbitos. Aqui tem óbito infantil por sexo masculino, feminino. E tem também aqui os nascidos vivos por sexo masculino, feminino. E aqui o total, que é a soma. Tá? Aqui, crianças com menor que 2.000, é o peso, baixo peso. Aqui a criança com peso normal. E aí ele quer saber, ó, proporção de baixo peso ao nascer menor que entre os meninos. Então, o que eu tenho que saber? Onde é que está o total de meninos? Né? Eu teria que pegar, assim, o total de meninos, de homens. Então, quando eu olho para cá, ó, eu vejo bem aqui, ó, que nasceram vivo 38 mil. Né? 38 mil nasceram... 38 mil nasceram do sexo masculino, com baixo peso, com peso normal, e 33.597 nasceram com peso baixo. Então, isso aqui é o total, a soma desses dois aqui. Quando eu somo esses dois, eu tenho o total entre os meninos, tá? De meninos. E aí eu posso saber quantos nasceram com baixo peso, que é esses 600 aqui, ó. Peraí, baixo peso, na verdade, que nasceram do sexo masculino e com baixo peso é esse aqui, ó, esse valor aqui. Então, eu teria que pegar esse valor e comparar com esse daqui somado com esse. Né? Ficaria assim, olha, 3.597 dividido por 3.597 mais o de baixo, 38.978. Aí eu ia saber isso aqui, ó. Por quê? Porque esse 3.000 é a proporção de crianças com baixo peso. E esse aqui de baixo é o total de meninos.
que nasceram vivos. Aí quantos morreram? Quantos tiveram, não é que morreram, quantos tiveram baixo peso? É esse 3.597, tá? Aí, olha, eu posso também ver aqui a mortalidade infantil segundo o peso ao nascer, que é eu saber quantos óbitos ocorreram. Então, aqui eu tenho o total de óbitos, ó. Então, eu tenho, na verdade, eu tenho aqui 7.946 crianças com baixo peso, morreram 600. Eu tenho aqui 75.265, morreram 302, tá? E eu posso também achar essa razão de chance. Aí eu ia falar para vocês, teria para nossa prova era, como é que se fala? Estudo de caso controle e os estudos experimentais. Aí o caso controle dá para estudar razão de chance, aí tem aquela redução absoluta do risco, não sei o quê. Só que eu tirei da prova, tá? Porque o raciocínio é parecido com o que vocês já fizeram, né? Aquelas questões lá, é fator de risco, é fator de proteção, a incidência, a prevalência, né? Então eu tirei, aí eu deixei só os assuntos que não eram tão parecidos, tipo teste diagnóstico vai cair, indicadores de saúde, vigilância epidemiológica e sistema de informação em saúde, tá? Então, como é que eu vou cobrar para vocês os indicadores? Eu posso pedir para te calcular o indicador. Olha, quanto é a mortalidade infantil? Aí tu marca. Ou eu posso pedir para te definir. Eu digo assim, o coeficiente de mortalidade, qual é a definição? Aí o que é que eu quero falar aqui com definir? Aí tu tem que marcar a alternativa que define corretamente. Essa fórmula aqui, ó. Por exemplo, se eu perguntasse proporção de mortalidade proporcional por causa mal definida, aí teria que pegar a alternativa aqui e definir, é uma questão teórica, tá legal? E aí se eu pedir o cálculo, vai ser assim, eu vou te dar o dado e tu vai lá e faz mortalidade infantil aí marca correta, tá legal? Aí eu queria entrar na questão da vigilância, tem um exemplo aqui, tá? A gente vê que é o seguinte. Isso aqui é para a gente estudar aqui como se fosse uma, vamos dizer aqui, como se fosse a análise de uma epidemia, tá? Então, olha só, na investigação realizada por John Snow, que é o pai da epidemiologia, vocês lembram? Esse cara aqui é o pai da epidemiologia. Em um bairro de Londres, o número diário de casos fatais, que é óbito, né? Óbito por cólera, no período de 25 até 14 de 9 de 1854, aparece na tabela abaixo. Coloca esses dados de incidência em um gráfico. E que informações podem ser obtidas pela inspeção do gráfico? Houve uma epidemia? Que tipo de epidemia? Então, eu preciso saber se teve uma epidemia. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses números aqui, olha, eu tenho aqui o mês, né? Aí, dentro do mês, eu tenho as datas 25, 26, 27, 28, até 31. Aí começa aqui, dia 1, 2, 3, 4 do mês de setembro. E aqui embaixo eu tenho quantos casos ocorreram. Então, por exemplo, aqui em 25 ocorreram 0 casos. Então, eu tenho um plano cartesiano aqui com as datas e aqui é o número, uma escala numérica. Então, olha lá, aí, dia 26 ocorreu um caso, eu vou colocar só um pouquinho mais em cima. Dia 27, um caso, ó. Dia 28, um caso. Dia 29, um caso. E aí, de repente, 30 já vai para 8, ó. 8 casos. E aí, 31 vai para 56, ó. 31 vem por aqui, assim, ó. Tá? E quando chega dia 1º, dá um pulo que vai até a escala de 43. Então, quando eu pego aqui o 1, eu vou subindo aqui nessa linha, ele vai até o número 43, vem por aqui, ó. Tá? E aí o número 2 vai até 116, eu vou subindo aqui, ó.
116 está por aqui. Estou fazendo um aproximado, né, pessoal? E aí, aqui no dia 3 de setembro, ocorreram 54 casos. Aí eu vou subindo aqui até os 54. Estou marcando as bolinhas. E aí no 4, 46. Iria até aqui mais ou menos. E aí no dia 5 a 36. Ficaria aqui. No dia 6, 20. Fica exatamente aqui nessa linha, tá? E aí no dia 7, 28. Então dá um pouco acima, né? E no dia 8, 12. Mas já vem aqui para baixo. E no dia 9, 11, quase a mesma coisa, olha. Aí 10, aí 5, 5, aí o 13 já deu 3 e aqui deu 0. E aí eu posso juntar esses pontos aqui, né? Se eu tentar aqui juntar os pontos, olha. Não vai ficar perfeito, mas dá para ter uma ideia, ó. Eu estou juntando esses pontinhos verdes aqui, ó. Aí o que que eu encontro aqui? Olha só, analisa aí, ó. Do dia 30, deixa eu mudar aqui a cor. Olha aí, do dia 30 até mais ou menos aqui o dia 3, até o dia 2 aqui, ó. O que que aconteceu nesse período aqui que está de azul? Teve Ocorreu um pico, né? isso. Ocorreu um aumento exagerado de óbitos. Olha aí, morria 8, de repente foi para 56, depois 40, 143. Então, facilmente eu vejo aqui que eu tenho o quê? Uma epidemia, vamos dizer assim, desse desfecho do óbito. E essa epidemia, ela é chamada de explosiva ou de fonte comum. Tá, explosiva ou de fonte comum. Então, Por que, professor? aí tá. Por que explosiva ou de fonte comum? Porque o número de casos ele aumentou muito rápido, né? Provavelmente, o que aconteceu com o cólera? Tu tem uma fonte aqui, essa fonte, ela contamina várias pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, essas pessoas todas aqui estão bebendo água dessa fonte. E aí tu vai ter várias pessoas doentes ao mesmo tempo. O que que vai acontecer? Tu vai ter um número de casos aumentando muito rápido. Então, por exemplo, lembra a história do jantar, do surto? Lá daquela questão do jantar, que deu intoxicação alimentar. O que que aconteceu ali? Sim. Tu chegou ali, tinha lá 100 e poucas pessoas saudáveis, sem nada. Quando passou 2 horas depois que acabou o jantar, apareceram 70, 40 pessoas doentes. Entendeu? O número de casos aumentou de forma absurda. Aí chamam isso de explosivo, né? Por que explosivo? Porque explode o número de casos, né? Uma explosão de casos, aumenta muito, muito rapidamente o número de casos. Olha, se tu pegar aqui, tem, olha, 31, dia 1º, dia 2. 3 dias mais ou menos, 3, 4 dias, o número de casos explodiu. Ficou muito alto, tá? Se fosse, aí o que que eu tenho, o que que vocês têm aqui também? Tu tem aquela epidemia que ela é chamada de epidemia progressiva. Ou de pessoa a pessoa,
tá? Pessoa a pessoa. Que aí uma passa o problema para a outra, tá? E aí, como é que fica a curva? A curva, ela fica assim, ó. O número de casos, ele vai aumentando e vai fazendo assim, ó. Ó, ele vai subindo, depois ele vai descendo, ó. Isso aqui é típico de uma epidemia progressiva, porque um passa para o outro, esse passa para esse. Aí esse daqui, depois de alguns dias, passa para esse. E aí esse daqui passa para esse, que passa para mais outros 2, que passa para mais outros 3. Só que aí esse processo ele é lento, né? O COVID, ele é uma doença que passa de pessoa a pessoa, né? Ela é transmissão respiratória, a transmissão é de pessoa a pessoa por gotículas, né? Que a pessoa expele. Só que tu olha para os gráficos do COVID, né? Tu vê muitos casos, né? Tu vê, apesar disso, apesar do tipo de transmissão ser pessoa a pessoa, o COVID ele apresenta um comportamento de epidemia explosiva. De repente, o número de casos aumenta, o número de mortes, aí reflete lá na UTI, né? Acaba o oxigênio, acaba a anestesia e por aí vai, né? É uma doença bem assim diferente de todo o padrão que a gente já estudou, né? Que tem na literatura, né? E não é à toa que ela é uma pandemia, né? Pegou praticamente o mundo inteiro e mudou mesmo a vida das pessoas no mundo inteiro, certo? Então aqui ele quer saber isso, né? Como é que eu analiso isso? Então, na verdade, olhando para os dados do gráfico, eu vejo que teve... E a cólera, né, pessoal? Só para contextualizar, a cólera aqui, ela é uma doença de transmissão hídrica, né? Tu adquire bebendo água contaminada, com Vibrio cholerae, né? E aí, o que tu faz? Tu tem ali uma fonte de água, dando água para as pessoas, que vai contaminar todo mundo ao mesmo tempo e vai aumentar o número de casos absurdamente, tá? Então, isso é interessante vocês reverem, tem na aula, tá? Vocês reverem lá os conceitos de epidemia, tá? Endemia, pandemia e de surto epidêmico, tá? Ok? E aí, aqui tem uma explicação, tá? Sobre a situação. E aqui essa aula 9, para a gente terminar, o que acontece aqui? Ele fala assim, analisa o diagrama de controle, levando em consideração os conceitos de endemia e epidemia ao longo do tempo. E aí, o que a gente observa aqui é o seguinte, lembra do diagrama de controle? Se tu olhar para essa parte aqui, eu vou marcar de azul, ó, essa linha superior aqui, ó, estou marcando de azul, ela é o limite superior do diagrama de controle. Ó. E eu tenho aqui um limite inferior. Diagrama de controle. Como é que eu achei esse número aqui, 120, e esse número 60? Eu peguei a incidência nos últimos 10 anos dessa doença. Então, nos últimos 10 anos, eu peguei essa incidência no mês de janeiro, e aí eu calculei a média, por exemplo, aqui, vamos dizer que a média deu 115, e aí eu calculei o desvio padrão para mais, para menos, aqui deu 60, aqui deu 120, por exemplo. E aí eu coloquei no limite inferior 60, no limite superior o 120. Então eu tenho aqui um intervalo baseado nos últimos 10 anos. Aí aqui, fevereiro, mesma coisa, limite superior e inferior. Aí março, limite superior e inferior. E por aí vai. Esse ano aqui, vamos imaginar que seja 2020. E aí eu estou colocando aqui agora de
estou circulando de verde aqui, ó, a incidência nesse ano. Então, dentro de janeiro aqui, está 110, está dentro do esperado, está dentro do que foi esperado, né? Agora, aqui, então está dentro do esperado. Essa parte aqui dentro dessa linha azul, entre essas linhas azuis aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, que eu marquei de verde, é chamado de canal endêmico, tá? Então, isso aqui é chamado de canal endêmico, tá? Canal endêmico. E aí, deixa eu apagar aqui. Quando a doença ela anda dentro do canal, eu digo que ela é endêmica. Quando ela anda dentro do canal endêmico, eu digo que ela é endêmica. Então, essa doença aqui, X, janeiro ela era endêmica, fevereiro endêmica, março endêmica. Quando chegou em abril, aqui, ela ultrapassou o limite superior. Ela ficou acima do esperado nos últimos 10 anos. Ó, ela foi para 45, o esperado era 110, o limite superior. Ela foi para 45. E aí, maio, acima do limite, junho, acima do limite, e aí quando chegou em julho, aí ela entrou no patamar de endemia. Aí veio, e aí se manteve até dezembro como endemia. Então, o que eu posso dizer aqui? Que eu tive aqui, o que aconteceu aqui? Tu tem uma doença endêmica, né? Que apresentou um comportamento epidêmico nos períodos de abril, acho que é esse período aqui, ó, abril até junho de 2020, que aí eu marquei aqui, ó, de vermelho. Então, essa doença X aqui, ela teve um comportamento endêmico, apresentando no início do ano, e nos meses de abril, maio e junho, ela apresentou um comportamento epidêmico, tá? O número de casos ficou muito acima do esperado, tá? Quando eu olho aqui para o diagrama de controle, tá? E aí depois, em julho, agosto, o resto dos meses, ela voltou para níveis normais, tá? E aí, é preciso saber isso aqui, né? Que é o diagrama de controle para te dizer se uma doença é epidêmica ou não. Isso aqui, quem sabe, quem faz, são as secretarias, né? E aí, quando eu olho que uma doença passou do limite aqui, ó, o que é que eu faço? Eu começo a tomar algumas ações de controle, né? Então, vocês viram lá o caso claro do Covid. O número de casos ali está sendo controlado. Aí, de repente, começa a aumentar a ocupação de leito de UTI. O governo do estado, ele sabe, ele tem esse número, né? Se passar do limite que ele é capaz, começar a se aproximar do limite, ele tem que fazer alguma coisa. Então, ele começa a aplicar medidas de controle, de enfrentamento, medidas de prevenção, né? O caso do Covid é ruim porque tu tem que fechar o comércio, fazer lockdown, tem que dar toque de recolher, né? Deixar só o comércio essencial, e aí isso atrapalha a vida das pessoas e tal, mas é uma forma de conter, por exemplo, a internação. Porque tu sabe, no Covid, o cara chega lá, do total de infectados, 20% vai para o hospital, para a enfermaria. Aí desses 25% vai para o respirador, vai para a UTI com respirador. Só que essa UTI, que esses 5% é de uma prevalência muito grande. É uma doença que tem uma prevalência muito grande. O HN1, ele é também uma virose, não é? Mas o que acontece? Só vai para a UTI e morre o idoso, aquela pessoa muito idosa. É que ele mata. Até 60 anos,
ele quase não mata, nem leva para UTI, né? Tu consegue resolver facilmente. O Covid não, ele pega esses 5% e exige oxigênio, anestesia, pessoa especializada para entubar, pessoa especializada para mexer no ventilador mecânico, né? Cuidados 24 horas, né? UTI é 24 horas. Não dá para te descansar, né? E aí tu tem que ter noção dessa capacidade que tu tem para o que está acontecendo. Quem sabe desses dados, essas coisas, é as secretarias. Eles que têm ali o dado na mão e aí sabe quando agir ou não. Tá ok? E aí tu normalmente se usa a experiência já de outros problemas e tal. Apesar de que o Covid tem muita novidade, né? Tá. Aí, pessoal, então isso aqui é o diagrama de controle, tá? A análise seria essa, tu tem um comportamento epidêmico no meio de um comportamento endêmico, tá? Aí eu peço para vocês olharem o conceito de vigilância e sistema de informação, pode vir uma questão pedindo o conceito, marcar o conceito correto. E a outra aqui foi o que a gente já viu hoje, né? Que é esse quadro aqui, tá? Esse quadro aqui é o quadro que tem ali o resumo dos sistemas. Então, eu posso perguntar do SIM, do SINASC, do SINAM. E aí eu faço algumas observações e aí tu vê qual é que está correto. Por esse quadro aqui, tu consegue achar. Oi. A média lá era 110, né? Aí passou. Quando passa, qual é o nome que se dá? A média 110 aonde? Aí no gráfico de 2020. Tá, mas peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. 110. Tá, aqui era 110, né? Isso, eu quero saber Janeiro. quando. Isso. Aí Janeiro. passou em março, começou a Aí, aumentar em março, né? não, aí fevereiro já aumentou. Ah, como é que se dá um nome quando aumenta, professor? Pois é, esse aumento aqui, janeiro, fevereiro e março, eu continuo a dizer que a doença é endêmica. Entendeu? Entendi, obrigada. Deixa eu apagar aqui para limpar um pouco, que aí eu acho que vai dar para mostrar melhor, que isso está muito poluído já. Então, olha só. Olha para essa linha vermelha agora aí, que está destacada. E aí, o que, que acontece aqui? Ó? Aqui, esse 110, a doença é endêmica. 115, endêmica. Para esse padrão. Cada doença tem um diagrama, né, pessoal? Cada doença vai dar uma curva assim, por exemplo. A doença Y vai ser assim. A doença Z vai ser assim, ó. Aí tu vai ter o limite superior e inferior nos dois, tá? Aqui ficou assim. Então, nesse caso aqui, 110 está dentro do esperado, nos últimos 10 anos. 115 está dentro do esperado. 125 está dentro do esperado. Mas já foi aumentando. Agora, quando que ultrapassou? Foi em abril. Em abril, passou do limite. Era esperado 110, no máximo 110 casos, por não sei quantos habitantes, mas o que ocorreu foi 145. Aí, ó, em maio era esperado 90, ocorreu 125. Em junho era esperado 70, ocorreu 185. Na verdade, era esperado um valor aqui, é o limite superior, né? Era esperado um valor entre 40 e 90, 45 e 90, né? 50 e 110. E é nesse momento que ela ultrapassa aqui esse limite, né? Que aí eu digo que aqui tem uma epidemia. Ah, sim, professor, Tá? É obrigada. bem aqui, nessa parte aqui, ó. Vou marcar de amarelo. Aqui eu tenho uma epidemia da doença. Tá ok? Aqui eu tenho uma epidemia da doença, bem aqui, ó. E os outros períodos, ela está endêmica. Então aqui é epidemia. E esse pedaço aqui é endemia.
E esse outro pedaço aqui é endemia também. Esse comportamento aqui ele é característico da febre amarela. A febre amarela ela é endêmica com alguns picos epidêmicos ao longo do ano. Então, ela vem ali dentro do esperado, de repente ela tem um pico, ela tem uma epidemia. Né? Aí tem que tentar estudar, controlar e tudo mais. Tá? E aí, vocês têm mais alguma pergunta? Que aí, isso aqui a gente já viu, né? Como eu posso perguntar para vocês, isso aqui é definição, tem que pegar na aula direto, tá? Se tem alguma pergunta, pessoal? E aí eu acho que a gente conseguiu fazer a revisão para a prova, bem tranquilo, tá? E vocês vão ver que a prova vem mais fácil do que a gente fez aqui. Tá legal? Uhum. Aí eu Tá legal, vou parar aqui a gravação, tá? Para não ficar muito grande o vídeo que eu vou ter que subir.